Bom, gente, nessa aula nós vamos relembrar as operações com frações e decimais. Primeiro a gente vai ver a soma e a subtração de frações. A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é o MMC dos denominadores, né? O menor múltiplo comum. De 6, 3 e 4, o MMC vai ser 12. Aí nós vamos colocar o 12 aqui, a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 6 vai dar 2, vezes 5, 10. 12 dividido por 3, 4, vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3, vezes 3, 9. E essas operações no numerador a gente vai resolver normalmente os números inteiros. Então vai ficar 10 menos 4, 6, mais 9, 15. E aqui a gente vai simplificar a fração, a gente vai dividir em cima e embaixo por 3, né? Dá para simplificar por 3, 15 por 3 vai dar 5 e 12 por 3 vai dar 4. Agora na letra B a gente vai ver uma multiplicação. A multiplicação de frações você pode simplificar antes, tá? A gente pode simplificar o 20 com 15, também podemos simplificar o 20 com 8, tá? Então você pode simplificar qualquer um dos numeradores com qualquer um dos denominadores. Se eu simplificar o 20 com 15, vai ficar, vou simplificar eles primeiro, tá? Vou dividir por 5, vai ficar 4 e 3, tá bom? Aí agora eu vou simplificar o 8 e o 4 aqui, ó. Vou dividir cada um por 4, vai ficar 2 e 1. E na hora de multiplicar a fração é muito simples, você vai multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então a gente fala assim, multiplica direto aqui, reto, só isso. No caso de divisão também é bem simples de calcular. A gente vai manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então a gente vai inverter essa fração aqui. E aí, você pode simplificar também, porque agora é uma multiplicação, então é um caso parecido com o anterior. Vou simplificar o 3 com o 6, vai ficar 2 aqui, e aqui vai ficar 1. Aí multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então, essas são as operações aí de soma, subtração, multiplicação e divisão. Vamos ver outros exemplos. Nesse outro exemplo, a gente vai resolver essa potência, eleva o numerador e eleva o denominador. E a gente vai transformar esse decimal em fração, que vai ficar 12 sobre 10. Como é uma casa decimal, vai ficar 10. Se for duas casas, fica 100. Se for três casas, seria 1000 e assim por diante. Aí aqui você pode simplificar essa fração primeiro, se você quiser, ou pode fazer a soma normalmente, fazer o MMC e tudo mais. O MMC aqui vai dar 80. 80 dividido por 16 vai dar 5. Vezes 1, 5. 80 dividido por 10 vai dar 8. 8 vezes 12, 96. Então vai ficar 5 mais 96, o denominador continua 80. Então aqui vai dar 101 sobre 80. Tá certo? E aí fica assim mesmo, vai dar para simplificar, né, essa fração. No outro exemplo, nós vamos fazer raiz quadrada do numerador e do denominador, vai dar 1/3. Raiz cúbica de 1, 1. Raiz cúbica de 8, 2. Então resolve a raiz normalmente também, né, cada um dos elementos. E aí a gente vai resolver a subtração. O MMC aqui vai dar 6. 6 por 3, 2. 6 por 2, 3. Então, vai dar menos 1/6. Esse segundo exemplo. E nessa letra F aqui, a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó, a gente pode simplificar o 4 por 2, né? Então, esse numerador vai dar 2/5. Na hora que eu cancelar aqui, vai ficar o 2. E aí, eu tenho que dividir por 2, né? Essa divisão por 2, a gente vai transformar numa multiplicação. Então, vai ficar 2/5 vezes, eu tenho que inverter essa fração aqui. Vai ficar meio, tá bom? Aí, eu vou poder cancelar esse 2 com esse 2 também. E minha resposta aqui vai dar 1/5.
Nas operações com decimais, gente, a soma e subtração, nós vamos armar o cálculo aqui, ó, colocando as vírgulas alinhadas, tá? Vírgula debaixo de vírgula. E se for necessário, você completa com um zero aqui. E subtrai normalmente, mantendo a vírgula ali na posição dela. Então vai ficar 10 menos 5, aqui ficou 6 menos 6 e 1. Mantém a vírgula igual ela estava, tá bom? Quando for multiplicação, nós vamos multiplicar os números como se a vírgula não existisse. Então, a gente vai multiplicar 3 vezes 32, normalmente, tá? Então, vai dar 6 e 9. E depois, nós vamos contar as casas depois da vírgula. Então, aqui vai ser 1, 2, 3 casas. A gente vai colocar no número, ó. 1, 2, 3 casas. Tá certo? Então, o nosso número aqui do resultado vai ter 3 casas depois da vírgula. Tá ok? E quando for o caso da divisão, o que nós vamos fazer? A gente vai igualar as casas depois da vírgula. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa de eu dividir por isso aqui, né? Não faz diferença eu colocar esse zero. E nós vamos colocar a mesma quantidade de casas depois da vírgula, né? Acrescentar o zero aqui que precisar. E nós vamos retirar a vírgula e dividir normalmente. Então, a gente vai dividir 155 por 50, tá? Então, essas três operações aqui são a mesma coisa. A gente pode dividir normalmente 155 por 50. Vai dar 3, vai sobrar 5. Para a gente continuar dividindo, vírgula aqui, zero aqui. 50 por 50 vai dar 1 e sobrar 0. Então, a resposta aqui dessa divisão vai ser 3,1. Bom, na potenciação de números decimais é bem simples, a gente vai realizar a operação de multiplicação normalmente. Então, vou fazer 0,2 vezes 0,2 e aí depois eu multiplico por 0,2 de novo. Então, vai ficar 4, 1, 2 casas, 1, 2 casas. Então, o 0,2 ao quadrado deu 0,04. E eu vou fazer vezes 0,2 novamente. Então, vai dar 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3 casas. Então, vai dar 0,008. Então, se eu estou elevando um número de uma casa ao cubo, eu vou ficar com 3 casas na resposta. Tá vendo? Se fossem 2 casas elevado ao cubo, minha resposta teria 6 casas, tá bom? Transformar fração para decimal. Eu vou dividir o numerador pelo denominador. Então, vou dividir aqui, ó, 2 por 5. Como o 2 é menor que o 5, vai dar 0, e eu coloco um 0 aqui. 20 dividido por 5 dá 4 e sobra 0. Então, nesse caso, deu um decimal finito. Pode acontecer de dar uma dízima periódica também, né? E a raiz quadrada, se você ficar em dúvida em relação a essa quantidade de casas decimais, você pode fazer a conta em fração, que fica mais fácil. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 1 centésimo. Esse número aqui em fração, ó, é 1 sobre 100, porque são 2 casas decimais. Aí, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 100 é 10. E aqui eu passo para decimal, que dá 0,1. Porque como é o 10, vai dar uma casa só depois da vírgula. Então, é bem simples também fazer a raiz quadrada ou raiz cúbica. Se não for confortável fazer em decimal, você pode fazer na forma de fração, porque aí você vai trabalhar com números inteiros, né? Numerador e denominador. Nós também podemos usar frações e decimais para resolver cálculos de porcentagem. Por exemplo, eu quero calcular 15% de 40. O que significa esse 15%? Ele é 15 sobre 100. Então, toda porcentagem pode ser escrita como uma fração com o denominador 100, tá? Vezes 40. Ou ainda, se você preferir, você pode trabalhar com decimal, né? O 15% em decimal, você divide 15 por 100. Então, você vai andar 2 casas, né? 2 casinhas aqui, vai ficar 0,15 vezes 40. Então, você pode usar a fração ou decimal, depois você multiplica e você vai ter a resposta aqui da sua porcentagem.
Eu acho melhor o método da fração, porque a gente pode cortar o zero aqui, tá vendo? Ó? Então é a mesma coisa eu cancelar aqui e fazer 15 vezes 4, que dá 60, e dividir por 10, que dá 6. Né? Mas tem gente que prefere decimal, então tanto faz. Mesmo que seja um valor com vírgula já, você pode usar o mesmo método. Ó. Mesmo método, 2,5% de 600. Tá vendo? Você pode calcular com fração ou com decimal também. Cancela aqui o zero, vai ficar 2,5 vezes 6. E a gente vai multiplicar normal. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12, 15. Como é uma casa decimal, ó, vai ficar 15 mesmo. Deu um número inteiro aqui também. Então, vários problemas de porcentagem, nós vamos utilizar o raciocínio da fração ou do decimal e fazer os cálculos normalmente. Nesse exemplo, a gente quer calcular 1/3 de 75% de 120. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse 1/3 de 75% em fração de 120. Então, nós precisamos calcular essa multiplicação aqui, tá ok? Aí você pode simplificar o 75%, né? Vai ficar 1/3, vou dividir por 25, vai dar 3/4, e aqui 120. E pode ainda simplificar o 3/4 com 1/3. Então, no fim das contas, estou calculando 1/4 de 120, que é 120 dividido por 4, que vai dar 30. Então, você pode ter esses problemas que calcula fração de porcentagem ou porcentagem de outra porcentagem, você vai usar a mesma lógica, né? Você vai multiplicar sucessivamente. Gente, nesse primeiro probleminha que nós vamos resolver aqui, eu preciso calcular primeiro 1/4 de 1.800, que vai dar 450. É só dividir 1.800 por 4. E aí o que acontece? Esse 450 é o valor gasto no supermercado. 46% é com produtos alimentícios. E os demais, né, que é 54%, que são outras compras, é o que eu estou querendo calcular. Então, vou ter que calcular 54% de 450. Corto o zero aqui, a gente vai multiplicar 54 vezes 45, que vai dar 2.430, e esse 10 aqui embaixo, ó, vai cancelar o zero. Então, vai ser R$ 243 a resposta, que são os produtos comprados que não são alimentos. Nesse segundo probleminha, a gente tem o seguinte: 3 sócios pagaram uma dívida em 3 meses. No primeiro mês, os 3 juntos pagaram 3/8 do total da dívida. No segundo mês, os 3 juntos pagaram 2/5 do restante. Então, muito cuidado com essas frases aí, né, que a gente tem informação demais. Olha, 2/5 do restante, como eu já paguei 3/8, né, são 3 partes de 8. Então, vão ficar sobrando lá 5 partes de 8. Então, esses 2/5 do restante é 2/5 de 5/8 da dívida. Aí eu cancelo o 5 aqui, ó, vai dar 2/8, que é a mesma coisa de 1/4. Então, isso foi o que eu paguei no segundo mês, tá certo? No terceiro mês, no último, cada sócio pagou a mesma quantia. Mas eu preciso saber quanto que falta para pagar no terceiro mês. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar, né, o 3/8 com 1/4. Aí eu vou somar com 2/8, porque já está com o mesmo denominador. Isso aqui, esses 5/8, foi o que eu paguei nos 2 primeiros meses juntos, tá certo? Então, quer dizer, ficou faltando para eu pagar no terceiro, né? Ficou faltando aqui, ó, o restante disso, né? Porque isso aqui são os 2 meses juntos. Então, ficou faltando 3/8. Só que eu vou dividir esses 3/8 para 3 sócios.
Então, vou ter que fazer 3/8 dividido por 3. Como que a gente resolve essa divisão que nós vimos aí antes, né? Mantém a primeira, inverte a segunda. Corta o 3 aqui também, vai dar 1/8 para cada sócio. 1/8 da dívida toda, tá certo? Então, a resposta aqui vai ser letra A. Para esse exemplo aqui, eu vou fazer uma equação, tem vários jeitos de resolver esse probleminha. Vou fazer uma equação para a gente praticar esse método também de elaborar de maneira algébrica, né? Então, olha só, durante uma festa as crianças tomaram metade dos refrigerantes. Os adultos tomaram a terça parte do que havia restado e ainda sobraram 120 garrafas cheias. Qual era o total? Eu vou chamar esse total aqui de X, olha. Comecei com X refrigerantes. Aí os adultos foram lá, aliás, as crianças, tomaram metade. Quer dizer que sobrou metade. E aí as crianças, os adultos tomaram a terça parte do que havia restado, ó. Havia restado isso aqui, né? Que é metade também. E aí, depois ainda tinha mais. Opa! Isso aqui ficou igual, né? Que eu já estou subtraindo. Isso aqui ficou igual aos 120 aqui que sobraram. Então, eu peguei o total, tirei a parte das crianças, tirei a parte dos adultos e sobraram 120. Essa é uma maneira de resolver. E aí, eu vou resolver essa equação aqui que envolve frações. Primeira coisa que eu tenho que fazer, a multiplicação, tá? Então, vou repetir esses aqui. Vai dar 1/6 x. E aí, eu vou fazer MMC da minha equação toda, que vai dar 6. Então, vai ficar 6 dividido por 1, 6 vezes x, 6x. 6 dividido por 2, 3. 6 por 6, 1. 6 dividido por 1, 6 vezes 120, 720. Quando a gente faz a MMC da equação toda, né, a gente pode cancelar ele. O que significa isso? Significa que eu multipliquei a equação toda por 6, né? Então, cancelou com esse 6 de baixo. A gente pode multiplicar ou dividir uma equação toda, os dois membros, por qualquer número diferente de zero. E aqui eu resolvo normalmente, ó, 6 menos 3 menos 1 vai dar 2x igual a 720. Então, o nosso x aqui vai ser 360. Então, o valor inicial da quantidade de refrigerantes era 360.